Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple. E hoje eu vou te mostrar aqui alguns aplicativos que você precisa ter no seu Mac. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aqui embaixo no botão de se inscrever para você aprender cada vez mais sobre o seu Mac. Te garanto que vai valer a pena. Já se inscreveu? Eu sou um grande defensor que a maioria dos aplicativos que a gente precisa já vem instalados no Mac. Mas, em alguns momentos, acaba que o Mac ou não te oferece um serviço, ou uma maneira de executar uma tarefa, ou até mesmo executa, mas não é bem do jeito que eu gostaria. Então essa lista é para te mostrar alguns aplicativos que eu uso bastante no meu dia a dia, são simples de usar. Essa é uma lista de aplicativos gratuitos, então fiquem tranquilos, você vai poder instalar aí no seu Mac. Eu vou deixar o link para cada aplicativo aqui na descrição do vídeo, combinado? E o primeiro aplicativo que eu vou falar para vocês é o Rectangle, ou retângulo aqui pra gente, né? O Rectangle, ele é um aplicativo super prático e fácil para redimensionar janelas dentro do Mac. Então eu vou te mostrar como ele é super fácil de usar e simples no uso. O Mac tem um recurso parecido que foi incorporado recentemente no Sonoma, mas ainda eu sinto a necessidade de usar esse aplicativo, porque ele é bem prático, ele tem mais funções do que o próprio Mac tem, beleza? Então, vamos lá para a tela do Mac para eu te mostrar. Então, pessoal, o aplicativo é esse aqui, ó, Rectangle. Normalmente, quando a gente instala, ele vai vir aqui para cima, ele vai ficar nessa barra aqui como um ícone de uma janelinha. Olha bem aqui em cima. Então, quando eu tenho janelas abertas aqui, vou abrir algumas janelas para mostrar para vocês. Eu deixei várias janelas abertas aqui no Mac de propósito e de tamanhos diferentes para te mostrar como funciona o Rectangle. Então, a primeira coisa que você precisa fazer depois de instalar é clicar em uma janela, vai vir aqui no ícone do Rectangle aqui em cima e você vai escolher qual a maneira que você quer que essa janela seja exibida. Então você consegue dividir ao meio, dividir em terços, quase maximizar, apenas diminuir, aumentar, centro, mover para as bordas. Pessoal, tem muita função que dá para ser executada dentro aqui do Rectangle. Eu falei para vocês que o Mac incorporou um pouco desse recurso, né? Então se você vem com o mouse aqui em cima desse botãozinho verde, o Mac já te dá algumas opções, mas está vendo que são poucas? Então apenas de um lado para o outro, para cima e para baixo, dividir em 4. Já o Rectangle não, ele me dá várias opções para poder organizar da melhor maneira possível. Aqui eu estou na tela do MacBook, então talvez fique pequeno para caber tudo. Mas, por exemplo, eu uso um monitor externo aqui, ele é maior e fica espetacular o jeito que eu consigo dividir aqui essas janelas. Então dá para trabalhar com 3 janelas, 4 janelas abertas ao mesmo tempo. Então olha como é simples. Você vai clicar na janela, clicar aqui no Rectangle e escolher. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com esse terço aqui. O Safari, ele se adequa. Vou clicar aqui no Pages, vou clicar para que ele fique no último terço, e vou clicar aqui no Música e vou colocar para o terço central. Notem que alguns aplicativos não conseguem diminuir de um tamanho que a Apple estipula como mínimo. Então olha só que interessante, o Música foi um deles. Lateralmente, né, horizontalmente, ele não diminui mais do que isso. Ó. Se eu chegar com o mouse bem na beiradinha e tentar diminuir ele manualmente, ele também não vai. Mas notem que verticalmente ele diminui até um pouco mais. Então música aqui, vocês vão ver que é uma janela que não cabe muito bem nesse sentido aqui. Mas o Pages, ele incorporou, mas não necessariamente no terço. Vou colocar então apenas a metade, ó, metade da direita, e vou trabalhar aqui com o Safari na metade esquerda. Pronto, tem uma tela dividida. E se eu fizer 2 toques com 2 dedos aqui no Magic Mouse ou 4 dedos para cima no seu trackpad, você consegue ir visualizando as outras janelas que estão abertas ou até mesmo abrir outros aplicativos. Então, por exemplo, abrir aqui o Lembretes. O Lembretes é um que a gente consegue fazer ele bem pequenininho, então dá para jogar ele aqui, ó, bem para o cantinho e, ao mesmo tempo, ir trocando essas janelas que eu estou trabalhando. Então, com essa divisão feita pelo Rectangle, eu consigo uma otimização ainda mais do meu espaço de tela. Mais uma vez, a Apple permite você fazer algumas modificações, mas como vão ter aplicativos que não diminuem de um certo tamanho, esse Rectangle é ótimo. Se você usa 2 monitores, então, aproveite esse aplicativo que ele é bárbaro para fazer essa divisão de aplicativos na tela. Já o segundo aplicativo que eu vou falar para vocês é o Copy Clip. O Copy Clip
ele mantém um histórico dos últimos itens do seu Command C. Isso mesmo, tudo que você copiou, ele vai manter um histórico para que você consiga colar aquela mesma informação a qualquer momento. Então, isso é muito comum, por exemplo, se você está fazendo uma análise de texto, copia um texto, quer colar em outro lugar, aí você copia outro item, o seu Command C vai ficar sempre com o último item copiado. Então, o Copy Clip, ele fica com um histórico de acesso fácil e rápido para você utilizar a qualquer momento. Então, vamos lá para a tela do Mac que eu vou te mostrar como ele funciona. E, mais uma vez, esse recurso não tem no Mac até então, mas no último lançamento da Apple, o macOS Tahoe provavelmente vai receber esse recurso. Aí vamos ver quantos Command C ele copia, como que vai ser o acesso disso tudo, mas por enquanto o Copy Clip é um show de aplicativo. Vamos lá. Pessoal, eu até abri ele aqui pela primeira vez nesse usuário que eu tenho aqui, para mostrar para vocês essa primeira tela aqui do Copy Clip. Eu sugiro muito que vocês já marquem essa opção aqui, ó, de Startup at Login, porque aí automaticamente seu Mac já liga e esse aplicativo liga junto. Porque não tem nada pior do que a gente copiar uma, duas, três vezes, aí você quer o histórico, o aplicativo está fechado. Então se você já marcar aqui, não tem mais esse problema. Então, Startup at Login, ligar junto com o Mac, né, ao fazer o login, e vamos começar. O Copy Clip também vai ficar aqui em cima, assim como o Rectangle. Então toda vez que você precisar acessar, você vai clicar nele aqui e vai exibir a lista de copiados. Então eu copiei algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. Ele vai ficar com essa listinha aqui dos últimos 9 para que a gente consiga inseri-los automaticamente usando esse comando da frente. Então do Command 0 ao Command 9, a gente vai conseguir colar esse item que está aqui. Então, por exemplo, pessoal, eu abri uma nota nova aqui só para mostrar para vocês como que ele funciona. Tem aqui uns comandos na frente, mas não são todos os aplicativos que vai permitir você usar esse comando que ele está aparecendo aqui, tá? O jeito mais prático que eu vou te falar que ele funciona é fazendo assim, ó. Nessa lista eu vou selecionar qual que eu quero colar naquele momento e vou clicar. Então, por exemplo, essa aqui, Apps em segundo plano. Venho no lugar que eu estou escrevendo e Command V. Se eu venho aqui, por exemplo, capa música animada, Command V. Tudo que eu for selecionando aqui em cima, eu vou conseguir simplesmente clicar, vir no lugar que eu estou trabalhando e colar. Então, essa é uma maneira de você não perder mais. Você está copiando o endereço, está copiando o nome, está fazendo várias anotações ao mesmo tempo e quer ir copiando aquilo tudo que você precisa, voltar a qualquer momento, use o Copy Clip. Ele tem uma configuração super legal de você fazer, que é aqui, ó. Você vem no Preferences e coloca quantos você quer que ele lembre, quantos Command C você quer que ele lembre e quantos que ele exiba. Então aqui está para exibir 20. Então ao clicar aqui no clipezinho, ele vai aparecer os últimos 20 copiados. Então olha só que legal. Se eu vier aqui copiar um novo, automaticamente ele vai vir para a posição 1. Então, toda vez que eu copio um novo, ele vai substituindo e vai fazendo essa lista sendo cada vez mais completa, tá bom? E se caso você esteja perguntando se ele funciona também para pastas, para arquivos, vou te falar que não é algo aconselhável, principalmente porque quando você tem arquivo, você tem um tamanho maior do que somente texto. Por exemplo, eu copiei esse aqui, Test Pages, e eu vou colar. Ele cola apenas o nome do arquivo. E se eu vier na mesa, que seria o lugar de salvar arquivos, né, nesse caso aqui, e eu colar, nada funciona. Então, pense nesse Copy Clip como um histórico do seu Command C para qualquer texto que você estiver trabalhando, beleza? Esse aplicativo agora é para quem sempre teve a dúvida de como que apaga um aplicativo no Mac. É isso mesmo, nós vamos falar do App Cleaner, ou App Cleaner. É o aplicativo que serve para você apagar qualquer aplicativo no seu Mac. Ele apaga de uma maneira muito prática, limpando qualquer vestígio que aquele aplicativo iria deixar no seu Mac se você simplesmente arrastasse ele para a lixeira. Então, quando a gente vai apagar um aplicativo pelo App Cleaner, ele faz uma varredura no sistema para ver onde tem vestígio daquele aplicativo que a gente está apagando. Uma vez selecionado, a gente apaga e manda para a lixeira de uma vez. Então, vamos lá para a tela do Mac para te mostrar como que ele funciona. Eu lembrei aqui agora que para baixar o aplicativo App Cleaner, o site ele é meio estranho. Parece que ele é um site de falcatrua, mas ele não é. Ele só tem uma propaganda que aparece na hora de baixar o aplicativo, tá? Então você só vai
mandar baixar o aplicativo lá na versão do sistema que você tem e pode fechar a propaganda que ela aparece, tá? Não se assuste, não é falcatrua, é um site, ele só é meio estranho mesmo, mas o aplicativo é muito bom, beleza? Então, ó, com o aplicativo devidamente instalado, né, você vai baixar o aplicativo e arrastar ele lá para a pasta de aplicativos, para ele ficar para você para sempre. Nós temos duas opções. A primeira delas, que é simplesmente escolher um aplicativo e arrastar para cá, que eu não gosto muito, porque fica mais difícil, né? Tem que abrir o Finder, pegar o aplicativo, então ele tem uma outra função que é clicar nessa lista, que ele vai percorrer todos os nossos aplicativos no computador e vai sugerir já fazer o apagamento. Então, pessoal, aqui vão duas dicas importantes. Se você está com o macOS mais recente, Catalina para cima, você deve ir nos ajustes ou preferências do sistema, lá na parte de privacidade e segurança, e dar acesso total ao disco para o app Cleaner. Se ele não tiver esse acesso total ao disco, você não vai conseguir fazer o caminho completo. Ele vai achar o aplicativo, ele vai achar o restante, ou os braços que o aplicativo fez no seu Mac, mas ele não vai conseguir apagar. Então dê acesso total ao disco, lá nos ajustes, e aí você vai conseguir usar PP Cleaner perfeitamente. Então olha só como é que é simples. Eu vou vir aqui na minha lista, vou escolher um aplicativo que eu quero, escolhi justamente um que não tem nada no sistema, mas eu vou te mostrar um outro aqui. Ó. Então eu vou na minha lista de aplicativos aqui e vou escolher um que eu vou apagar. Sim, eu vou apagar o aplicativo do Windows no meu Mac. E se você quer saber que aplicativo é esse, comenta aqui que eu te conto, que é super legal e tem uma função bem específica, tá bom? Então olha só, quando eu clico aqui nesse Windows App, ele vai fazer automaticamente, o App Cleaner faz automaticamente, a lista de tudo que ele encontrou desse aplicativo no meu sistema. Olha só que aparece aqui. O primeiro, que é o aplicativo em si, que está lá, ó, ele dá até o caminho, Applications, Windows App. Mas olha só, esse aplicativo ele também instala na biblioteca. Então, na biblioteca, ele instala no Scripts, no Containers, no Group Containers. Então, todos esses lugares aqui, se você simplesmente pegasse o aplicativo lá da sua pasta de aplicativos e jogasse para a lixeira, esse restante ficaria perdido no seu sistema. E às vezes até ocupando espaço, tá? Nesse caso aqui não, são pequenos e tudo mais, e o maior mesmo é do aplicativo. Mas tem muito aplicativo que a maior parte, às vezes, está dentro da biblioteca, que é onde o aplicativo ali tem o seu espacinho para levar os arquivos que ele precisa para trabalhar. Então, usando o App Cleaner, você vai conseguir localizar todos esses arquivos e é simplesmente apertar Remove. O primeiro aplicativo que você for apagar, ele vai pedir sua senha, então você vai digitar a senha do seu Mac e apertar Enter. Pronto. Ele vai levar para a lixeira. Não esqueça de esvaziar a sua lixeira ao final da sua limpeza de aplicativos. Combinado? Então, o que você pode fazer para mais também? Você pode segurar a tecla Command e ir marcando quais aplicativos você quer apagar. Aí ele tem um errinho de design aqui, que eu vou te mostrar como burlar. Vocês estão vendo que a lista ficou bem na frente do App Cleaner? Vocês vão levar o App Cleaner para a direita ou para a esquerda. Vou até levar para a esquerda aqui para não tampar para vocês verem. E aí você vai segurar o Command e clicar em outro aplicativo. Aí sim, a listinha vem para o lado. Essa dica aqui já vale o joinha nesse vídeo, hein? É só chegar com ele para o lado que ele vai fazer a listinha para você de lado aqui e você consegue ver todos os outros aplicativos e ir marcando o que você precisa. Então, com isso aqui feito, você vai marcar sempre todos os itens daquele aplicativo que você quer apagar. Aí você vai vir aqui na lixeira e esvaziar a lixeira. Combinado? Depois dessa, pessoal, fazer uma limpa no Mac, apagar aqueles aplicativos que você já não usa há muito tempo, que você nem sabia que tinha instalado, fica muito mais simples, tá bom? E agora nós vamos para o último aplicativo dessa lista, que é um aplicativo assim, que ele era super simples, hoje ele deu uma mudada, ele tem muita inteligência artificial embutida, mas a simplicidade dele do princípio ainda continua, que é o Photor. Esse aplicativo eu uso muito para fazer colagem de foto. Pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas ele tem uns templates prontos para a gente colocar várias fotos numa mesma imagem. Então, vamos lá para a tela do Mac que eu vou te mostrar. Então, o aplicativo é esse aqui, que é o Photor.
Como eu falei para vocês, lá no passado ele era super simples, só fazia colagem e nada mais. Hoje ele tem inteligência artificial, faz esses filtros, muda um monte de coisa, que se você quiser conhecer um pouco mais, pode ficar à vontade, vale a pena, mas a maioria desses recursos são pagos, tá bom? O que eu gosto muito de fazer, muito mesmo, é esse aqui, ó. Quando eu preciso fazer uma colagem de várias fotos, seja para um anúncio de um produto que eu estou vendendo, seja para mostrar várias informações ao mesmo tempo. Então, é vir aqui nesse Collage. Por quê? No Mac, nós não temos bem um aplicativo que faz isso. O Fotos não faz isso. A gente pode fazer lá no Pages. Mas aqui é tão simples, é tão prático já você escolher o tamanho, a quantidade de foto, que vou te falar que vale a pena, viu? Como o aplicativo é grátis, é melhor ainda. Então, escolhendo aqui, você tem duas opções. Um template pronto, ou esse freestyle, que aí você vai colocando aleatoriamente, que eu não gosto muito, porque aí dá para fazer lá no Pages. Mas aqui, ó, eu venho no template, escolho quantas fotos eu vou querer, então eu vou querer 5 fotos. Ele já vai me dar essa opção aqui, qual template que eu quero escolher. Então, por exemplo, eu vou escolher esse template aqui, e aqui estão as fotos. Eu vou apenas adicionar as fotos apertando aqui nesse Add. Vou apertar no Add, ele vai abrir aqui para mim o Finder. Eu vou escolher, eu vou pegar essas que eu estava trabalhando aqui, ó. São 5 fotos que vão trazer para cá. Automaticamente ele vai fazer essa seleção aqui que eu não pedi. Ele vai fazer essa distribuição do jeito que ele entende melhor aqui, o jeito que ele acha que as fotos vão ficar melhores. Se eu quiser trocar, é simples. Eu posso pegar uma foto daqui, trocar de lado. Como eu já tenho 5 selecionadas aqui, ele vai trocar com a que eu estou levando, tá? Mas eu posso vir e apenas apagar ou cancelar aqui, ou simplesmente apertar na foto e jogar para a lixeira aqui, mas como já tem as 5, eu vou deixar desse jeito aqui. E aí, dentro de cada foto que você clica, você tem essas ferramentas aqui do lado direito, para dar um zoom nessa foto, se você quiser alguma coisa a mais, girar essa foto, inverter horizontalmente essa foto. Então, por exemplo, eu quero que esse rio fique para o outro lado, inverter verticalmente, às vezes a foto ficou de cabeça para baixo, ou o que eu mostrei para vocês aqui, apagar. Feita a colagem, tá tudo pronto? É super simples. Você vai apertar aqui em Save, vou deixar esse nome mesmo, qual formato que eu preciso, qualidade, tamanho se eu quiser mudar, e aí uma marca d'água se eu quiser adicionar, mas notem, tudo que tiver esse diamantezinho aqui é uma função paga. Então, como eu quero só fazer a montagem mesmo, é Save Foto. Ele vai me perguntar onde, eu vou escolher aqui na mesa, só para mostrar mais fácil para vocês. Pronto. Tá salva a minha foto. Ó, olha aqui a imagem. Como eu escolhi uma imagem quadrada, ele saiu uma imagem quadrada, tá bom? Na hora de você escolher se não quer quadrado, é aqui nesse Change Ratio. Aí você vai escolher vertical, horizontal, pode escolher a proporção que você quiser. O ratio aqui é essa proporção da foto. Como eu escolhi uma foto quadrada, né, com 5 fotos e 1 para 1, sai essa foto quadrada. Mas notem a simplicidade que é você fazer uma colagem de fotos aqui usando o Mac, nesse aplicativo Photor. Pessoal, então essa é a lista de alguns dos aplicativos que eu uso aqui no Mac. Mais uma vez, quando o Mac não tem uma função, ela não é bem executada. Eu gosto sempre de usar ao máximo o que a Apple já entrega pra gente. Mas quando não entrega, tem esses aplicativos ótimos, que resolvem a vida bastante. Então, esses foram apenas alguns. Depois eu vou fazer uma lista para vocês dos aplicativos pagos que eu uso, que são muito bons também. Eu vou recomendar para vocês. E se você quer conhecer mais alguns aplicativos, mais algumas funções, não esqueça de comentar aqui embaixo. E envie esse vídeo para os amigos que você sabe que precisa de conhecer esses aplicativos. Combinado? Ó, um abraço para você e até breve.